Botafogo topa negociar o Danilo. Vamos colocar aqui na mesa para vocês todas as informações a respeito dessa situação e tem também o choque rei, tem Palmeiras e São Paulo, tem pressão, tem o time do Palmeiras bem diferente, onde você pode assistir esse jogão. Vamos trazer tudo para vocês e também o Palmeiras confirmando a venda de mais um jogador. O Palmeiras encaminha mais uma venda agora para a MLS. Vamos trazer tudo para vocês aqui sobre esses três assuntos. Chega mais, eu sei que sua cabeça ainda tá doendo com o jogo do Novo Horizontino, mas vamos lá que a gente tem jogo no sabadão. Chega junto, deixa o like por gentileza, é muito importante pra gente, que você já conhece o nosso trabalho aí, fortaleça o nosso vídeo, se inscreve no canal, dá o like. Ou se você ainda não é inscrito e não nos conhece, muito prazer. Eu sou Bruno Ramos, esse cara do meu lado aqui é o Erlan Dias e todo santo dia tem vídeo sobre Palmeiras, futebol, sempre feito de maneira leve, com muita resenha e entretenimento aqui para vocês, que é assim que o futebol tem que ser. Fechado? Fica até o final do vídeo, aí sim, se você curtir, você deixa o seu like e o seu comentário, a sua inscrição no canal. Fechado, meu amigo? Vamos começar aqui com as informações, com a nossa resenha do dia a dia. Facundo Torres, vendido pelo Palmeiras, fechou com o Austin FC. O Palmeiras concretizou a venda do Facundo Torres para o Austin FC da MLS e ele viaja nos próximos dias para assinar. A cifra que está rodando aí é na casa dos 10 milhões de dólares e aí começa o incômodo, né? Ele chegou custando caro pra caramba, papo de 12 milhões de dólares, na época era algo como 72 milhões de reais e está saindo por menos, ou seja, é um prejuízo. E no campo foi aquela história, ele participou, mas ele nunca foi o cara, né? Veio novo, fechou a passagem aí com 61 jogos, 10 gols e 4 assistências. E o detalhe de bastidor que importa, né, a conversa no clube, é que novas chegadas dependem de aliviar folha, salário e abrir o espaço no elenco. Então Facundo Torres abrindo mais um espaço aí no Palmeiras e a venda tem muito dessa lógica, né? Desafoga para tentar vir alguém mais decisivo. Do lado de lá faz sentido para o Austin, o Facundo já sabe jogar na MLS, ele tem números muito bons quando ele estava nos Estados Unidos, com Orlando City, e a leitura que aparece lá fora é que ele pode jogar até com status alto no elenco, né? Com aquela contratação para ser vitrine. Enfim, agora o Palmeiras assume praticamente o prejuízo que teve, erraram a mão na contratação e estão tentando sair pela tangente aí, né? Enfim, paciência da torcida já está no limite, o Facundo Torres comprovando mais uma vez que não deu certo no Palmeiras, e vou falar a real para você aqui, vou ser honesto. Eu gostei da contratação quando ele veio, era um cara muito promissor e tal, os números dele não são horríveis, né? Mas parece que ele nunca chamou a responsabilidade aqui, de fato, né? Parecia um caranguejo, Facundo Torres, ele pegava a bola, ele não ia para frente, ele só ficava de lado, né? Só voltava a bola para trás. Dá a impressão que tá numa rotação abaixo, né, do futebol brasileiro aí. E aí no começo a gente falava sobre adaptação, que demora, que é normal, mas aí já passa 3 meses, aí passa, e ele jogou bastante, né? Não foi um cara que chegou e teve pouca oportunidade, chegou e a gente até brincava que era o novo Rony do Abel, né? Porque ele tava todo jogo, o Abel mexia no time inteiro e ele ficava, e mesmo assim não pegou essa rotação, não se adaptou bem. E é isso, o problema realmente que é o lance de perder dinheiro. Acho que o maior problema ainda em relação a dinheiro é a reposição, né? Se não vem alguém aí num lugar, a gente fica preocupado pela quantidade do elenco. A gente lembra que quando a gente fez o campinho aqui, que até esqueci o Alan do lado direito, mas eu tinha colocado só ele e o Riquelme, né? E o Alan. Então a gente tinha 3 ali do lado direito, e hoje a gente acaba tendo 2, sendo 2 da base, né? O Alan já tá mais consolidado, o Riquelme, inclusive, faz às vezes ali até meio de centroavante. Então ali é um lado bem que o Palmeiras está precisando de gente, né? E a gente já está falando de quase começando o Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco já chega a mata-mata do Paulista, porque é muito rápido aí. Então o que preocupa mais é esse lance da reposição que até agora a gente não está vendo. Fala aí, rapaziada, deixa nos comentários o que vocês acharam dessa venda do Facundo Torres. Acha que foi boa para os cofres do Palmeiras? Deixa aí nos comentários o que você pensa. Gostava do Facundo Torres? Ó, tava longe de ser um jogador que eu não gostava, sabe? Mas assim, ficou longe também de entregar para que veio. Eu esperava mais, pelo que foi pago nele, esperava muito mais, esperava um jogador que fosse para cima, mas de certo modo, quando ele veio, quando ele foi contratado, eu não tinha achado a contratação ruim, não. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam da venda. O Palmeiras vende com prejuízo. Uma informação aqui de última hora, tá, senhores? Que é a volta do Paulinho. Eu não falei no começo do vídeo, mas tem a questão da volta do Paulinho. O Palmeiras que está projetando aí algumas voltas e quer esvaziar, quer deixar o departamento médico vazio nas próximas semanas. O Palmeiras se representou aí na quarta-feira, dia 21,
E tem algumas notícias aí do departamento médico, alguns atletas lesionados, né? Estavam sob o cuidado ali do NSP. E a principal novidade foi o Felipe Anderson, ele treinou normalmente, inclusive ele deve jogar aí contra o São Paulo, vamos ficar de olho ou talvez entrar no segundo tempo. E outro que também aí participou bem foi o Vitor Roque, ainda está seguindo o cronograma individualizado, ele sentiu dores lá contra o Mirassol, no joelho. E o Andreas Pereira, que tinha um trauma no ombro, sofreu um trauma no ombro contra o Santos, ele participou aí do treino e também está em recuperação, então deve jogar. Vamos avaliar, talvez segundo tempo, Vitor Roque e... Vitor Roque não, perdão, Felipe Anderson e Andreas Pereira. Aí você tem o Lucas Evangelista, que está aí também fazendo trabalho individualizado ali na parte de transição física, e deve voltar em cerca de 15 dias. 15 dias é a recuperação do Lucas Evangelista. E também tem o Paulinho, né? Que tá, a expectativa para o Paulinho voltar tá muito grande. Ele está se recuperando da cirurgia na canela. A gente falou de fevereiro, tá? Mas foi alterado já. A previsão do clube é que ele esteja liberado para disputar aí as partidas de março. Em março, o Paulinho deve voltar. Parece que cada vez que a gente vem aqui aumenta um mês, né? Daqui a pouco a gente tá em Natal. Ó, no Natal o Paulinho vai jogar. No Natal o Paulinho vai jogar. Inclusive fica aqui a cornetada pro Paulinho, se me permite, hein? Ô Paulinho, dá uma segurada no samba aí, hein? Por favor, hein? Vamos voltar. Talvez pode não ter nada a ver. Você pode estar zerado na cachaça. Pode estar tomando nada. Mas, pô, dá uma preservada. Você sabe que o jogador é complicado, a torcida cobra, o momento aí é de cobrança. Então vamos lá, se der para segurar, dar uma preservada aí, porque ajuda, né? Pode ajudar na recuperação. Inclusive, o instrumento de trabalho de um atleta é o seu corpo. Foi investido muita grana em você. Então vamos dar uma segurada aí no after, né? No happy hour. Pelo amor de Deus. O Paulinho teve coragem de postar, foi pouco tempo de férias, né? Pouco tempo de Paulinho. Me ajuda a te ajudar. Precisa lembrar que a maioria dos torcedores ou não tem férias, ou quando tem aquela correria, né? Não consegue fazer o que quer. O jogador é privilegiado pra caramba, vai pro lado que quer, o jogador vai, né? É doido, né? Chegando no final do ano ali em dezembro, todo mundo fica maluco. Porque se você ganha título, você vê o cara viajando ali, tá de boa, né? Agora, quando não ganha nada, aí o cara já mete uma Maldivas ali, né? O cara já vai para um Caribe, aí você já fica, o pessoal já começa a reclamar e faz parte do torcedor. Então é bom preservar a imagem, preservar isso daí. E o DM, né? Acabou ficando mais cheio do que o normal. O Palmeiras não costuma ter tanta gente assim ultimamente, e esse ano, esse final de ano especialmente, acabou tendo bastante. O Felipe Anderson eu acho maluco, porque você vê a entrada que foi na final da Libertadores, né? Teve um cartão, pelo menos. Foi bizarro o que aconteceu naquela final. E tomara que volte, né? O Felipe Anderson teve até uma conversa, outra de sondagem aí, mas acredito que deve ficar no time aí durante o ano. Quem sabe, né? Vamos dar sei lá, terceira, quarta, quinta chance pro Felipe Anderson para desenrolar aí. A gente sabe que qualidade ele tem, né? Faltou realmente... Não vou nem dizer vestir a camisa, mas sei lá, parece que ele não tá à vontade no Palmeiras, né? Ele joga ali bem, às vezes pega uma sequência, depois já cai um pouco de produção. Pode ser um cara que pode ajudar muito nesse ano, que ele inclusive faz esse lance, né? A gente falou do lado direito, lado esquerdo, qualquer lado que ele puder jogar, ele consegue desenrolar bem, mas precisa estar 100%. É verdade, eu também tô esperando muito do Felipe Anderson. O que ele não teve de lesão na Lazio, ele tá tendo aqui. Tem quem diga ainda que o Felipe Anderson ele fica muito preso por causa do esquema do Abel, né? Que o Abel força ele a vir da bote, força ele a recompor. Não que ele não fizesse isso na área, mas na Lazio, mas aqui o Palmeiras ele tem um comprometimento muito maior com recomposição e bola longa, né? Talvez isso possa estar prejudicando o cara também. Isso aí é uma análise, exige uma análise mais profunda aí. Quem, inclusive, tiver uma opinião a respeito, deixa aí nos comentários. Por que o Felipe Anderson ainda não deu certo? É jogador? É esquema? Deixa nos comentários aí que eu quero entender a sua opinião. Eu acho que falta um pouco também de boa vontade dele, viu? Acho que falta ele ser mais incisivo, colocar mais a bola embaixo do braço e tirar alguns lampejos ali, que é para isso que você contrata um jogador diferente também desse nível. Lembrando que o Felipe Anderson nunca foi protagonista da carreira dele, na carreira dele, né? Ele sempre foi um bom coadjuvante. Então, vamos sempre ficar de olho nisso aqui, que
é uma coisa que o Abel tem que saber potencializar esse tipo de coisa no jogador, né? Então vamos ficar de olho aí no Felipe Anderson no restante da temporada. Será que vai? Será que Felipe Anderson engrena, senhores? Falamos dos lesionados aqui, e se você não quer tomar um carrinho por trás, porque você sabe, IPVA é igual carrinho por trás. Quando você vê, já doeu. Se você é de São Paulo e sua placa termina em 0, hoje, sexta-feira 23, é o último dia para pagar a cota única com 3% de desconto. E o gringo, o amigo do motorista, vai te ajudar. Ele vai te permitir pagar em 12 vezes o IPVA com a cota de 3% de desconto, tá? E eu sei como é, janeirão já vem com mais boleto do que volante no elenco e você quer resolver sem virar refém de banco. Fila, burocracia. E no Super App do Gringo tem um QR Code aqui, ó, um link fixado na descrição e nos comentários. Você vai lá agora e baixa o seu app do Gringo. Baixa agora, por quê? Você vai consultar. Você consulta, né? Consulta e paga o seu IPVA rápido e tem também a opção de pagar com cartão e até parcelar. E tem um ponto importantíssimo aqui, tá? Corre, baixa o app, porque tem placa que você já não consegue mais pagar com desconto e as datas em São Paulo, elas estão terminando. Então corre agora, baixa o app do Gringo, loga, coloca todas as suas informações lá e consulta, cara. Se você quer pagar o seu IPVA parcelado e com desconto. Você consegue fazer isso pelo app do Gringo, você consegue também consultar a tua documentação, ver a sua documentação do seu carro. Então não marca bobeira, corre agora, baixa o app do Gringo. Lembrando que janeirão vem com os 2 pés no peito, é material das crianças, IPVA, IPTU, é o Novo Horizontino, vem tudo de uma vez, tudo que é de ruim vem em janeiro. Então já resolve, o Gringo vai te dar essa força, vai conseguir você parcelar o seu IPVA, e conseguir também o desconto, sempre aí priorizando o teu caixa, deixando a tua situação muito tranquila de levar. Valeu, senhores, estamos junto, Gringo, o amigo do motorista, corre lá agora e baixa o aplicativo aqui pelo QR Code ou o link fixado nos comentários. Fechado, senhores? Vamos falar de choque rei, Palmeiras e São Paulo, tem pressão, tem força máxima e tem o time de verdade aí hoje, né? Abre aspas, time de verdade. Agora, sabadão, 24 de janeiro, às 6h30 na Arena Barueri, você pode assistir pela HBO Max, tá? HBO Max vai transmitir Palmeiras e São Paulo, e aqui o clima é simples, né? Depois do 4-0, internamente a ideia, pelo menos do Abel aqui, é parar de inventar moda e botar o melhor que tem. Tanto por resposta rápida, né? Tanto ali por controle, mitigar a pressão, né? Controlar o incêndio ali. É a primeira vez no ano que vai ter um time com o esboço do time ideal, né? O time ideal do Palmeiras deve ir a campo. E aí tem as voltas, né? As condições que a gente já falou para vocês. O Andréas já treinando mais forte com bola, a tendência dele aparecer. Felipe Anderson também pintando como reforço nessa tentativa aí de virar a chave. E o Vitor Roque é a peça que todo mundo quer, né? Se ele tiver ok, ele muda ali muito o teto do ataque. E tem o tempero do clássico. O Palmeiras chega com um retrospecto recente bem favorável. A gente trouxe aqui ontem que fazem 9 jogos que o Palmeiras não perde para o São Paulo. Tem uma sequência muito grande sem perder. E não tem desculpa, né, cara? Não tem desculpa. Clássico depois de goleada é para provar mesmo aí a pressão. É para provar quem aguenta uma pressão no Palmeiras. Se entrar mole nesse jogo, aí é sinal de vestiário de que o Abel tá sem pulso. Precisa entrar com sangue no olho e principalmente organização, né? Dá para você recompor a confiança aí, acredito eu, nesse clássico com 90 minutos a serem jogados em casa, não? Ou você segura a pressão, amplia ela, né? Ali, o clássico conta muito para isso. A gente tem esse retrospecto aí com o São Paulo, só que mesmo tendo retrospecto positivo, quase sempre os jogos contra o São Paulo são insuportáveis, né? Aquele jogo truncado, aquele jogo fechado, então é muito provável que amanhã seja isso também, até porque o São Paulo também precisa dar uma resposta lá do lado deles, né? Acredito eu que para o torcedor São Paulino o empate não seria nada ruim, né? Se ganhar, né, nem se fala, mas acredito que não é loucura imaginar que eles venham jogar por empate, sem se expor e tudo mais, né? Para não ter problemas. Então o Palmeiras vai precisar realmente se provar, realmente a parte que mais falta no Palmeiras hoje, que é a criatividade. Acho que a gente vai precisar muito da criatividade, que é de fato que tem faltado, né? O Alan amanhã precisa aparecer. Tudo bem, depende muito dele, mas depende também do que o Abel montar ali, né? E a gente pode ter finalmente o Vitor Roque e o Flaco. Eu não sei se eles jogaram alguns minutos juntos esse ano, foi pouco, né? Porque chegaram a trocar e tal, alguns jogos que o Vitor Roque não jogou. Então acho que é o momento dos dois jogarem juntos, talvez pegar um pouquinho daquele embalo que eles tinham pegado no ano passado, né? Que tinha se entrosado.
O Andrés talvez não seja exatamente titular, mas quando ele puder entrar também pode ajudar bastante. Mas é isso, cara. É um jogo. Não tem fácil, né? Não tem jogo fácil. A própria sequência do São Paulo, depois da gente também é complicadíssima. Então não tem mais. Não tem aquele começo de Paulista, que é jogo tranquilo. O jogo teoricamente tranquilo é no Novo Horizontino. Toma 4-0 no Lombo. Então não tem mais sossego, cara. E tá, vai lembrar que a corda tá puxando pros dois lados, né? O São Paulo também perdeu pra Portuguesa. O São Paulo tá o quê? Um ponto da zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Não deixa o Abel saber disso, hein? Não deixa o Abel saber que dá pra empurrar o São Paulo pra zona de rebaixamento, hein? Não deixa o Abel saber disso. Então. E lembrando também que, cara, tirando aquele 3-0 que o Palmeiras faz na Libertadores em 2021, o Crespo, para mim, é um técnico que dá muito trabalho pro Abel, viu? O Crespo sabe muito bem anular as jogadas do Palmeiras, sabe muito bem fazer aquela marcação por encaixe. O Crespo, ele costuma, né? Não sei se ele tá jogando com 3 zagueiros no São Paulo? Não tô sabendo disso. Tá jogando com 2, ele mudou faz 2 jogos jogando com 2 zagueiros. Então, tá 6-0 Palmeiras. Ele mudou faz 2 jogos jogando com 2 zagueiros, segundo a patroa. A espiã aí, né? Enfim, ele costumava fazer um 3-5-2 com o Palmeiras, que ele botava até o Luan pra marcar. Não sei se você lembra, o Abel até fala, tu corre para caramba, né? Ele fala com o rapaz, né? Enfim, ele faz um 3-5-2 muito chato, tem que ver se ele vai mexer nesse esquema, mas vai ser um jogo com pressão pros dois lados, né, bicho? Então vamos ver aqui como vai ser esse clássico, lembrando, pressão pros dois lados, os dois times bem pressionados. E, enfim, dito isso, 3-0 Palmeiras, brincadeira, gente, não gosta da palpite, não. Mas costuma ser um jogo chato. Que você fala, é que agora tá meio embolado, né? O São Paulo tá com 4 pontos, o Noroeste com 3, que é o primeiro fora da zona ali. Só que assim, o Santos e o Corinthians tá com 5, então tá 1 ponto. Então essa pode significar tanto quanto dar aquela aliviada de zona de rebaixamento, quanto, né, ficar na zona de classificação. Não acho que vai acontecer essa resenha dos caras serem rebaixados, porque são só 2, né? Teria que ser muito incompetente para ser rebaixado, né, nesse Paulista aqui. Mas, assim, eles realmente estão ali com a corda no pescoço e tem essa preocupação, né? Se o Abel descobrir isso, vamos deixar o Abel longe da tabela de classificação. O Abel achar que o cara tá bem. Ano passado, né, quase ficou de fora, acho que ele não sabia, não, ele tava muito ligado, não. Vamos falar agora de Danilo no Botafogo, como que tá a situação? Tem uma ameaça real de rescisão, né? Tem pagamento aí do Botafogo correndo, e o Botafogo tá aberto ao mercado. Nós trouxemos para vocês ontem que o Danilo topava ouvir o Palmeiras, e o Danilo ficou muito perto de estourar a corda lá no Botafogo, viu? Por causa de atraso. Isso já é público, né? Já é de conhecimento público, vocês podem pesquisar aí, inclusive. Ele tinha 3 meses de direito de imagem atrasados. O Botafogo pagou 1 mês essa semana para baixar a temperatura ali, e tem um ponto que pega muito, que é o FGTS. O jogador tem FGTS, sabia? Ernesto, você sabia de FGTS? Sem cair desde que ele chegou, tava o FGTS do Danilo. Lá em julho de 2025. Enfim, quando entra atraso repetido, ele vai para conversa jurídica, vira um risco real aí de você perder um jogador por via judicial, e o Botafogo acelerou o pagamento justamente porque o cenário estava ficando perigoso. O Danilo estava considerando acionar o Botafogo na justiça e rescindir o contrato. E o que, junto com um contexto maior aqui, né? O Botafogo vive uma incerteza financeira, deve ter transfer ban para o meio do ano. Tem notícia de crise, tem corte, tem insegurança no projeto. O Testor, né, pode sofrer até um impeachment aí no Botafogo, abre aspas, né? Isso impacta diretamente o jogador aí que quer uma Copa do Mundo, que quer uma vitrine, que quer um time competitivo. E no mercado já teve sondagem, tá? Teve sondagem do Palmeiras, teve sondagem do Flamengo, teve até uma conversa fria ali, mas sem avanço. E o recado se vier proposta, alguém vai ter que pagar praticamente o mesmo valor que o Botafogo comprou do Forest, que são 22 milhões de euros. Então, teria que pagar aí cerca de 22 milhões de euros para ter o Danilo no time. O Botafogo pode não fazer tanta força para segurar, né, até pela necessidade do caixa, mas está disposto a negociar o Danilo pelo valor que comprou. E aqui é o tipo de situação que é a oportunidade de mercado, né, mas só para quem chega com dinheiro. Tem que ter dinheiro, tem que ter um projeto, tem que ter um time. Se o Palmeiras quiser mesmo, que eu acho difícil, o Palmeiras tá querendo ninguém, o Palmeiras tá só vendendo, né? Vai ter que ser cirúrgico aqui. Ou você pega no momento certo, ou provavelmente ele vai virar um leilão e provavelmente pode voltar para a Europa, porque, esse moleque, ele é um absurdo, né? O que ele joga, ele é um absurdo. Eu dificilmente creio que o Palmeiras iria atrás de um jogador pelos valores que o Botafogo tá querendo, que é o mesmo que pagou, né?
E pelo que eu tô acompanhando aqui, né, tem um Twitter aqui que chama Espaço Glorioso, que acompanha o Botafogo, eles aceleraram o pagamento aí do Danilo para não perder de graça, só para isso, né? Tipo assim, já realmente pensando numa possível saída, porque que os outros jogadores ainda seguem aí com débitos, eles estão tentando regularizar a situação do Barbosa, que agora parece que avançou um pouquinho para renovar, mas também grande chance de estar renovando ali com o Barbosa, já pensando até numa provável venda para poder deixar né, ter dinheiro em caixa e tal. E o Botafogo é para mim, é o maior caso de eu avisei do futebol brasileiro, né, cara? Porque o que a gente falava aqui, ó, uma hora vai dar ruim, ou na época do John Textor lá no Senado, lá, a gente falou, esse cara tá usando inclusive dinheiro público para fazer tudo isso, na hora que der ruim ele vai sumir, vai deixar vocês com problema aí, porque já não é o primeiro clube que ele faz isso, o próprio Lyon agora que está se reconstruindo pós John Textor também, e deu até certo, né, do Henrique para lá no momento correto também. Então é um caso muito, a gente falou, tava muito na cara o que ia acontecer. Tudo bem, eu entendo que o torcedor igual o Botafogo, que ganha poucas coisas, né, com todo respeito ao Botafogo, mas o Botafogo realmente tinha ganhado um time brasileiro em 95, o cara fica animado, pô, o cara ganhou uma Libertadores brasileira no mesmo ano, tem aquela euforia, assim, mas, cara, era só parar um pouquinho para ver que estava, assim, anunciado o que ia acontecer, né, pelos trambiques do John Textor e o Botafogo não conseguia arcar, assim, tipo, saiu o John Textor, já era, você não consegue dar conta de todo o custo que os caras deixaram, levaram muito o patamar do time, e ainda eles deram sorte aí no Almada, um ou outro já ter saído, né, Igor Jesus, Luiz Henrique, se esses caras tivessem aqui ainda, tendo que receber salário e tal, aí você ia ver o clube fechar as portas mesmo. E eles estão, cara, eles estão se apegando ali em esperança, né? Porque o que se diz agora, né, na esperança deles receberem, inclusive, um aporte de 50 milhões de dólares lá no Botafogo, né? É o que se diz ali, pelo menos o canal do Medeiros, né? Falou que o John Textor pode vir um aporte de 50 milhões de dólares da Eagle Football. Eles estão nessa esperança. Eles estão nesse limbo, né? E tem também os muros agora do CT do Botafogo foram pichados lá com críticas pro John Textor. Cadê o dinheiro, né? Isso que para mim é o silêncio do Willis está trabalhando 2.0, tá ligado? Porque não é? Você não lembra? Os caras contratando Paulinho, fechou com a Tausa. Nossa, fechou com a Tausa, agora vai, é o Timão. Aí quando dá merda, todo mundo xinga o presidente. Pô, Tipo, vocês passaram um pano para isso, cara. Vocês sabiam que isso estava acontecendo. Bagulho, né? Exatamente. Então, agora tá aí, né? Tá num limbo financeiro, num limbo de governança. O Botafogo numa situação muito delicada e o Danilo não se surpreenda aí se ele deixar o Botafogo, hein? E uma parada que rolou muito com o Textor na época, assim, muito influenciador botafoguense chegou, né, abraçar ele, chegou a dar espaço para ele falar. Né? O pessoal fala que da gente em relação a Leila, a Bel, de passar pano, os caras levaram o maluco no canal, velho. Então, assim, foi uma parada meio que conjunta da torcida, de influenciador. E como eu falei, eu entendo, os caras estavam muito empolgados com tudo que estava acontecendo. Mas quando você olha aquele 2023, do jeito que foi, em 2024 ele já começou com aquele lance ali do negócio de aposta sem ter prova, vocês não veio uma pulga atrás da orelha, tipo assim, por que esse cara tá fazendo isso, tá ligado? Por que ele tá se esforçando tanto pra uma parada que ele nem tem prova? Tem alguma coisa errada aí, sabe? Ninguém em nenhum momento parou pra pensar nisso, mas enfim, né? Aí já é um problema deles. Você sabe uma coisa que me pegou agora? 2023 vai fazer 3 anos já, cara. Tem noção? Que loucura. Que doideira. Não, enfim, era só... da pandemia, dá a impressão que os 5, 6 anos aqui foi tudo uma coisa só, né? Foi tudo rolando muito rápido. Deus me livre. Exatamente. Enfim, é isso, meu amigo. Deixa nos comentários aí o que você pensa a respeito. Falamos de muita coisa aqui com vocês. Falamos já até esqueci, Facundo Torres. Falamos do Choque Rei. Falamos do retorno de Paulinho e também Danilo. Botafogo topa vender o Danilo por 22 milhões de euros. Beleza? Deixa o teu like se chegou até aqui, cara. Muito importante. Tô levando o cachorro para mijar. Pum, like. Eu tô lavando a minha louça. Pum, like também, mas sai com a mão, né? Enfim, tô no banheiro. Depois termina. Depois você dá o like. Pausa o vídeo aí, depois você dá o like. Fechou? Obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. A gente volta aqui a qualquer momento com um novo vídeo. Valeu, um abração para vocês e tamo junto.